Hoje eu errei feio porque eu entrei comprado aqui, ó. Comprei aqui, aí esperando um teste aqui. Aqui, tá não? Esperando um teste aqui. Aí o preço chegou aqui, caiu e me estopou aqui. Beleza. Aí eu fiz uma compra aqui. Uma compra aqui. Aí tava esperando um teste mais ou menos por aqui, ó. Aí ele chegou aqui, passou e me estopou. Beleza. Quando ele veio aqui nessa ponta aqui, aí, mais ou menos aqui, né? Aí eu fiz uma venda, recuperei. E porque eu tava com um contrato, aí entrei com dois, recuperei e fiquei no lucro, beleza. Aí eu fiz uma compra aqui, mais ou menos por aqui. Aí vendi aqui, eu acho. Mais ou menos por aqui, ó. Vendi aqui. Aí eu fiz uma venda aqui, a última, e saí aqui. Eu saí aqui por causa dessa sombrinha aqui, ó. Essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui. Aí eu saí aqui, mais ou menos. Beleza. Acho que eu botei um pouquinho mais pra trás. Tem aqui. Aí é como é área de trade location de vendedores, de compradores, aí eu saí aqui para não pagar para ver, né, meu velho? Para não pagar para ver. Mas só foi isso, resumiu a isso. Mas estava extremamente vendedor o mercado, pô. Eu não fiquei ligado aqui, ó. A oferta é muito alta, pô, desde o início ao fim. Início ao fim alta, ó. Tá vendo, ó? E eu não me ligar nisso. Poxa, escreveu os estoques. Aí demorou o trade. Demorou não, assim, tive que esperar um bocado. Aí tá extremamente vendedor o mercado, meu velho. Aqui, ó, só venda entrando. Só agora que entrou uma compra. Entrou uma compra agora. Mas mesmo assim ele não está passando do ponto de controle dos vendedores, que é muito forte aqui, ó. É não, ó, muito forte. Ó, o início dele, tá vendo? Ó, muito forte. Ponto de controle muito forte mesmo, tá vendo? Tem que se ligar nisso. Um ponto de controle forte aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E também a questão de que esse cara aqui que tá mandando. Eita, esse cara aqui que tá mandando. Olha o volume dele aqui, ó. Tá vendo? Destoando aqui, ó. Tem um pouquinho mais alto. Ó, destoando aqui, ó. Tá vendo? Esse cara que tá mandando no mercado. Tá vendo? Aí passou para baixo dele é venda, assim no topo dele, né? Passou para cima é compra, meu velho. Ó. Aí o certo era o que? Era deixar ele subir, se for para comprar. Se for para comprar, ele quando descer fazer o teste aqui. Ele já demonstrou aqui, ó, fazer o teste aqui para depois pegar outra subida, entendeu? E passou daqui, ó, como ele já determinou aqui, como o topo dele é aqui, ó, o topo dele é aqui, ó. Passou aqui para baixo, como foi o caso daqui, ó, já é venda, pô. E com uma barrona dessa amarela é venda, esperando algum teste em algum lugar aqui, ó. Principalmente esse aqui é perigoso aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse recuo aqui, ó, dele mesmo, tá vendo? Perigoso aqui. O teste no máximo até aqui. Eu não ficar pensando nele descendo, 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 que ele já está no limite bom ali. Entendeu? Só isso mesmo. Só verificar isso. Agora, se ele cair muito, vir testar, aí beleza. Se não for isso, esquece. Na França, é muito comum você perguntar para a pessoa como é que se diz tal coisa em francês, e ele responde: isso não se diz em francês. Né? Quer dizer, você vai ter que usar uma paráfrase, fazer um arranjo qualquer, porque a nossa gramática não permite dizer isso. E em inglês a gente observa isso. Né? E, por exemplo, como você traduz assim: eu estava em tal lugar, em inglês. I was. Não, I was é tanto estava como estive. Né? Estava quer dizer que naquele momento preciso, né, eu estava ali. E não que eu estive, quer dizer, eu já tinha passado por lá, já tinha ido embora. Não, eu ainda estava. Isso aí não se diz em inglês. Você tem que fazer uma paráfrase, você tem que acrescentar outras palavras para tudo. Então, toda língua tem essa limitação, e é por isso mesmo que quanto mais línguas você aprende, mais você entende a sua própria, e entende os recursos próprios dela,
limitações dela. Essas limitações, justamente, também são recursos. Porque em literatura, você vê, todo escritor ele esbarra a todo momento com as limitações da sua língua. Tal coisa não se diz em português. Então, por exemplo, em russo não existe o verbo ser. Então, como é que eles fazem para estudar ontologia? Eles têm que fazer um arranjo. Não é isso? Então, você dizer em russo, isto é uma casa, você diz eta dom, isto casa. Todo mundo entende o que você quer dizer. Mas daí, se você olhar, e o ser? Em que consiste o ser casa? Tá bom, aí você vai ter que fazer uma paráfrase que não vai dar. Né? Então, todas as línguas, por mais ricas que sejam, e a língua inglesa é, vamos dizer, de uma riqueza oceânica. Você vê o dicionário Oxford tem 20 volumes de 1000 páginas cada um. É uma monstruosidade, isso é um assiste à espécie humana. Ninguém pode saber tanta palavra assim. A maior parte das palavras lá nunca serão usadas, mas elas têm que estar lá porque pode ser que algum dia faça falta. Né? Então, o inglês, como tem uma gramática muito simples, uma estrutura muito simples, pobre até, ele compensa isso com o número de palavras. Então, em português, ao contrário, as palavras não são tantas, mas as possibilidades de construção com esse maravilhoso sistema de verbos e conjunções que nós temos, permite você fazer frases muito complexas que não podem ser traduzidas em inglês. E você tem que picotar. O neguinho faz uma frase de 15, um período de 15 linhas, e em inglês você tem que cortar em vários pedacinhos de 2 linhas. Você vê como é. Hoje mesmo, eu estava lá rezando o credo. O credo em português é uma sentença só, do começo até o fim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vírgula, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que ponto final. Né? Em inglês, isso dá mais de 10 frases, tudo separado por pontos. Eles não conseguiriam fazer uma frase tão comprida, ninguém ia entender. Então, todas as línguas têm essas limitações que dão a seu, vamos dizer, também a sua riqueza específica. Se você não aprendeu a manipular tudo isso, se você não conhece as regras de gramática, o vocabulário da sua língua suficientemente, como é que você vai saltar daí para apreender relações lógicas, né, puras? Se você não aprendeu todas as combinações possíveis de palavras segundo a gramática do seu idioma, muito menos você vai captar o conjunto das relações lógicas, das quais você vai precisar para você pensar isso ou aquilo. Então, você vê aqui, os formandos das nossas universidades esbarram já na gramática. O número deles que domina a gramática é ínfimo. Quando as pesquisas mostram que 50% dos formandos são analfabetos funcionais, isso não quer dizer que os outros sejam todos grandes inteligências. Né? Vamos lá, meu irmão, pegue lá a minha... Quando você pega os formados, quer dizer, os caras que foram aprovados... tá gravando. Será que não estava gravando aqui? Você vê que o número de teses que tem erros monstruosos de gramática, já na primeira página. Se você escrever uma tese a meu respeito, um tal de Patichique, ele já começa com erro de gramática na primeira linha. Ponto, né? de E controle daí prossegue outro. Então ele não domina a estrutura material do idioma. Como é que ele vai poder dominar o universo de ideias abstratas, relações abstratas de mera possibilidade que em cima disso? É impossível. Eu compro mais um. Agora, ele pode, por exemplo, aprender, vamos dizer, lógica matemática. Mas a lógica matemática é apenas uma silogística. O que é silogística? É o encadeamento das proposições. A ordem linear das proposições. Que se seguem uma das outras ou não se seguem. A lógica matemática inteira é uma silogística. E a silogística é um fragmento da lógica. Pega lá em cima. O fundamental galera. da lógica é a hierarquia dos conceitos. Diária. Ora, você pode fazer uma hierarquia dos conceitos baseada em puros significados convencionais. Por exemplo, nós convencionamos que o conceito de seres vivos abrange e transcende o conceito de animal e o conceito de vegetal. Mas de onde nós tiramos esse conceito? E se eu não sou capaz de reconhecer se ele está vivo ou morto? Tá certo?
esses conceitos não significam nada. Quer dizer, esta ordem dos conceitos, ela expressa algo da estrutura da própria realidade. Ou então não expressa absolutamente nada. Ora, a ordem dos conceitos significa, dado um fenômeno, você saber dentro de quais outros fenômenos ele está para ele poder existir. Você vê que essas pessoas, elas não alcançam sequer o domínio do que seja um conceito. Porque tomam figura de linguagem como seus conceitos. Se você não domina a linguagem, não domina a hierarquia dos conceitos, qual o aparato de que você dispõe para você apreender um fenômeno complexo e inacessível aos sentidos, que é a existência de uma ordem social? A ordem social você não pode tocar, cheirar, ver. Você tem que percebê-la através de um tecido de relações. Pronto, vou terminar por aqui, vou fazer mais um trade para acabar. Mais um. Por trás disso, então, você tem alguma unidade que diferencia, por exemplo, sei lá, diferencia a ordem social brasileira da ordem social americana. Essa diferenciação é tão grande que eu não conseguiria nem expressar em palavras. Você perceba essa diferença com toda a sua riqueza e complexidade, mas eu só consigo expressar um pedacinho. Mas quando eu expresso esse pedacinho, os outros sabem do que eu estou falando, porque eles também percebem, de algum modo, a totalidade. Tá certo? Opa, ora, quando nós vemos as discussões públicas do Brasil, todas, sem exceção, as pessoas só pegam da ordem social dois aspectos. A ordem legal. Tem uma Constituição, tem uma estrutura do Estado, legalmente constituída, etc. E, por outro lado, você tem o esqueminha marxista tradicional das classes sociais. É só isso que você pega. Eu digo, mas escuta, dada uma ordem jurídica e classes sociais, você tem uma sociedade? Isso, pega lá meu take lá embaixo. É claro que não. Fullback. Isso é uma metonímia. Você está designando a totalidade por duas das suas funções. Por garantia, eu vou pegar essas funções, para existirem, é preciso que exista muita coisa antes. Isso aqui, meu velho. Isso aqui. Por exemplo, tem que existir o território, a raios. Pega lá. Você tem uma disposição geográfica na qual as